Olá, bom dia, amigos e amigas, aqui do nosso canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente faz um vídeo sobre macroeconomia, e nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar para falar com vocês por que cada vez mais empresas brasileiras resolvem se listar na Bolsa dos Estados Unidos. Nessa semana aqui, a gente teve uma gigante brasileira, que é a JBS, que está aí no índice Bovespa há muito tempo, e que é uma empresa bastante grande aqui no Brasil, né, com valor de mercado muito alto, e a gente vê que ela está com um processo de dupla listagem, né? Então, quer dizer, ela se listaria na Bolsa dos Estados Unidos e teria recibos em BDR aqui no Brasil, algo que já vem acontecendo com outras empresas. A Ambipar teve uma parte da empresa que já foi listada lá fora, a gente teve o Banco Inter ano passado, mais para trás a gente teve outras empresas também que a gente pode citar aqui, e isso tem cada vez mais sido uma nuance, né? Uma constante dentre as empresas brasileiras. A grande pergunta que fica é: por que as grandes empresas brasileiras elas estão querendo migrar para a Bolsa Americana? E é esse ponto que a gente vai colocar nesse vídeo daqui. Fiquem com a gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de começar aqui o vídeo, eu quero aproveitar para falar o seguinte. Eu sei que muitas pessoas estão querendo que eu fale sobre a reforma tributária, só que, na minha visão, tá bem rapidinho, a simplificação é ótima. Só que você não pode ter uma votação, tudo bem que precisa passar por lei complementar, mas sem saber a alíquota, né? Do jeito que tá, você deixou aberto para você botar a alíquota que for do IBS e do CBS. Tá? Além disso, isso vai atrapalhar muito a parte de serviços, como já tem um monte de gente dizendo aí. Então, vocês vão me ver falar sobre a reforma tributária, mas quando tiver a alíquota definida. Tá? Essa reforma é linda se a alíquota for 5%, mas é óbvio que não vai ser. E ela é uma porcaria se a alíquota for 50%. Tá? Então, não adianta a gente falar antes sobre reforma tributária, porque a gente não tem alíquota e a alíquota é o principal. Né? Se a alíquota for de 50%, o teu médico, que hoje você paga R$ 500, vai virar R$ 1.000, por exemplo, que metade ele vai ter que dar para o governo. Né? E assim por diante. Então, isso que a minha opinião, pelo menos por enquanto, que não existe alíquota, não dá para a gente calcular nada qual vai ser os impactos. Vamos aproveitar para falar sobre o assunto de hoje aqui. O que aconteceu foi que na quarta-feira a JBS acabou soltando um comunicado ao mercado dizendo que ela tem intenção de fazer uma dupla listagem, ou seja, ela vai negociar via BDRs no Brasil e a listagem dela vai ser nos Estados Unidos. O que vocês precisam entender é o seguinte: a empresa vai continuar tendo aqui acionistas controladores, vai ter acionistas minoritários e vai ter acionistas minoritários aqui no Brasil, que são os BDRs. Agora, a classe A são aquelas que vão ser listadas nos Estados Unidos, tá? E vai entrar uma empresa nova aqui que vai ser sediada na Holanda, tá? Que é a JBS-NV. Então, essa empresa vai ter a JBS Brasil, logo a estrutura corporativa dela não muda nada. Tá? A empresa continua embaixo com todas as empresas que ela tem, a Friboi, a Seara, a Pilgrim's Pride, a parte de suínos, a parte da Austrália, bovinos de América do Norte, outros e etc. Tá? Só que o que vai mudar para o investidor da JBS? Ele vai passar a ter BDRs listados aqui. Algo muito similar ao que aconteceu com o Banco Inter, né? Banco Inter era listado aqui no Brasil, agora é listado um BDR no Brasil. E isso acabou sendo interessante também para o Banco Inter. Quem está vendo aí nos últimos 3, 4 meses subiu bastante as ações do Banco Inter. Tá? O meu objetivo nesse vídeo de hoje não é falar exatamente sobre a composição aqui da JBS. Tá? O meu objetivo é falar por que as empresas brasileiras estão querendo ir para os Estados Unidos se listar lá. O que acontece é que isso é reflexo dos juros altos que acaba impactando o custo de capital no Brasil. Então, na hora que a gente tem uma renda fixa que rende 13,75% ao ano, você acaba tendo empresas listadas que têm que valer menos valor para que o lucro delas possa ser suficientemente bom para que elas valham a pena e você comprar
e segurar essas empresas, senão vale mais a pena você ficar na renda fixa. Inclusive tem um monte de gente que mostra estudos de renda fixa contra o Ibovespa e etc. Né? Então, olha só qual é a discrepância que existe, sabendo que a JBS tem receita maior do que essas outras empresas que eu vou colocar aqui. Então, lá nos Estados Unidos, a gente teria, por exemplo, uma JBS hoje, ela é na Bolsa Brasileira, 39,99 bilhões é o valor atual de mercado da empresa, considerando o preço de fechamento da ação, né, de 17,64 de 7 de julho de 2023. Tá? O que acontece aqui? Esse aqui é o EV sobre EBITDA da empresa, 5,9 vezes. A Pilgrims, que é uma empresa americana, que é listada lá nos Estados Unidos, ela tem um EV/EBITDA de 9,3 vezes. Tá? A Tyson Foods tem um EV/EBITDA de 11,5 vezes. Tá? E a Hormel Foods, que seria outra comparável, tem 15,8 vezes. Então, quer dizer, a JBS aqui, se ela passar a ser negociada no preço, tá, da Hormel Foods, ela tem uma possibilidade de crescer 530%. É claro que a JBS é muito grande para ser negociada 15 vezes EBITDA, ninguém vai conseguir botar tanto crescimento nela. Mas alguma coisa perto da Pilgrims e da Tyson ela consegue. Então teria aqui um potencial de destravamento de valor em torno de 200%, por exemplo, na JBS. E isso não é exclusivo da JBS. O Banco Inter calculou isso e percebeu a mesma coisa. A Ambipar agora vendeu 29% da Ambipar Response dela e listou nos Estados Unidos, porque ela percebeu isso também. Por quê? Porque é muito melhor você captar recurso lá nos Estados Unidos a 5%, 6%, do que você captar recurso no Brasil a 16%, 17%, que é o que acaba acontecendo, né? CDI mais 1, CDI mais 2, alguma coisa nesse sentido. Ah, mas a taxa de juros vai cair no Brasil, mas aí depois vai cair lá nos Estados Unidos também. Aí você vai captar aqui a 9, 10 e lá nos Estados Unidos você vai captar 3, 4. Se bobear, a discrepância fica até maior. Então, as empresas elas acabam que elas migram para os Estados Unidos, por quê? Porque elas podem valer mais. É claro que o dono, o controlador, ele quer que essas empresas valham mais. Mas é claro que tem que ser uma empresa que tenha, né, tamanho para conseguir ser listada no exterior e que tenha também alguma referência. Tipo, a JBS ela tem grande parte da receita dela vindo dos Estados Unidos. Ela tem algumas marcas que são muito conhecidas nos Estados Unidos, como a Pilgrim's Pride ou mesmo como a parte de bovino norte-americano. Então, para ela, funciona muito bem. E algumas empresas aqui, né, ou alguma empresa que pode ainda vir a ser também negociada fora, por exemplo, tá? E eu acho que isso aqui vai ser uma nuance que a gente vai ver ao longo do tempo. Por exemplo, uma empresa igual a Taurus. A Taurus, ela já citou em outros releases, por exemplo, que ela tem uma receita que vem dos Estados Unidos que é muito grande, tá? E hoje bateu ali 80%, e ela é uma que compara sempre as margens dela com as margens das empresas americanas, né? A Hugger e a Smith Wesson, principalmente, a SW. Né? E aí eu aproveitei para pegar aqui, né, a plataforma. Agora eu vou mostrar uma plataforma que a gente assina aqui, tá? Que é uma plataforma que não é barata para o Dica Internacional. Então, quando a gente pega aqui as Smith Wesson, por exemplo, para pegar o mesmo EV/EBITDA lá da JBS, por exemplo, ó, aqui a gente tem EV/EBITDA 7,8 vezes nas Smith Wesson Brands. Nas Hugger, né, a gente tem um EV/EBITDA aqui, ó, de 7,2 vezes. E quando a gente vem para Taurus, que é listada no Brasil, que tem um custo de capital maior e etc., que concorre com uma renda fixa de 13,75, um EV/EBITDA de 2,5 vezes. Quer dizer, outra empresa que poderia crescer ali 200% mais ou menos, se tivesse listada nos Estados Unidos. E se a gente fizer esse exercício para outras empresas que também vendem para os Estados Unidos e que têm esse problema, você vai ver que várias delas vão acontecer a mesma coisa. Agora, os Estados Unidos, né, aquela coisa, não é você, né, eu quero brincar, mas você tem que ter dinheiro para brincar, e você tem que ter tamanho para brincar também. Algumas empresas no passado aí se listaram nos Estados Unidos e não se deram bem.
né? Se você pegar uma Stone, por exemplo, ela cresceu muito, mas era uma empresa pequenininha, ela não tem o porte e o tamanho da Cielo. Então chegou um momento que ela caiu para caramba, né? Quando você pega outra empresa, por exemplo, a Vasta, que era uma subsidiária da Cogna, também não conseguiu andar bem. A própria Ambipar Response, ela está tendo dificuldade aí nesses primeiros meses lá nos Estados Unidos, né? Até que agora deu uma recuperadinha aqui, ó. Mas ela saiu ali a 9, 10 reais, agora até que deu uma recuperadinha lá nos Estados Unidos. Ó, ela saiu de 5 dólares e voltou para 10 dólares, que era o preço inicial dela. Então, é difícil para a empresa também, né, entrar nos Estados Unidos e ficar lá nos Estados Unidos. Por isso que muitas delas pensam, mas essa questão de que as empresas lá elas são listadas por um valor muito maior e por isso, né, elas acabam conseguindo captar recursos mais baratos, ela consegue ter um número maior para mostrar, faz muito sentido, né? Então, eu adoraria fazer um paralelo aqui antes da gente terminar com o seguinte: eu lembro quando eu comecei na Bolsa, ainda lá na década de 90, que ainda existia listagem na Bolsa Brasileira e na Bolsa do Rio, na Bolsa de São Paulo e na Bolsa do Rio de Janeiro, né? Então você tinha o índice da Bolsa de São Paulo, igual a gente tem hoje, o Ibovespa, e tinha o IBVRJ, que era o índice da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? E chegou um momento que a liquidez da Bolsa do Rio de Janeiro era tão pequena que acabou que tudo migrou para São Paulo, né? Não tinha mais motivo para uma empresa ser duplamente listada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mais atrás ainda, né, quando tinha muitas barreiras tecnológicas, você tinha bolsas em vários estados. Se você estudar lá a década de 30, década de 40, antes ainda de existir o índice Bovespa, você tinha bolsa de cada estado e hoje essas bolsas já não existem mais. Então, qual é a minha questão aqui? A minha questão é que as empresas grandes, até pelas menores barreiras de entrada que existem e pelo maior custo de capital no Brasil, elas podem até começar no Brasil. Mas vai ter um momento que elas vão perceber uma vantagem competitiva em relação aos próprios concorrentes, né? Porque se a JBS ela agora vale 200% a mais, não é só o controlador que ganha, ela passa a poder tomar uma alavancagem muito maior, porque agora o preço dela é maior, ela pode fazer uma emissão de ações num preço muito maior e captar recursos. Então, uma super vantagem competitiva em relação a outras empresas que estariam listadas no Brasil, por exemplo. E que hoje ela não tem, né? Hoje a Tyson Foods tem essa vantagem competitiva em relação a ela. Então, é muito possível que a gente comece a ver diversas empresas brasileiras e de outros países emergentes listando em países que podem fazer com que elas sejam negociadas a múltiplos cada vez maiores, tá? E é uma questão que a gente precisa se preparar e é uma questão também que é importante você ter em mente, porque hoje as barreiras tecnológicas são menores, logo é possível que no futuro você precise ter BDRs em carteira, ou você precise também investir no exterior e qualquer coisa do gênero, tá? Não porque o exterior vai crescer mais, mas é porque lá vai acabar tendo as oportunidades, inclusive das ações brasileiras. Isso vai acontecer no ano que vem? Não. Isso vai acontecer em 5 anos? Também não. Mas a gente vai ver isso acontecer gradativamente ao longo dos próximos 20, 30 anos, que é mais ou menos o período que eu imagino que você vai ter uma carteira para você construir um patrimônio e passar a viver de renda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Aproveitando aí a deixa de viver de renda, a gente tá com um projeto novo, a gente vai criar um combo novo aqui, que é um combo chamado Renda Total, e eu queria apresentar eles para vocês. Você que quer gerar renda na tua carteira, são as melhores assinaturas aqui do Dica de hoje com esse objetivo. Você vai ter em um mesmo combo as fundos imobiliários, as ações de dividendos e as ações no exterior. Então você vai ter ali dividendos em dólar, dica prévia e fundos imobiliários numa mesma prateleira, no mesmo combo, para que você possa aproveitar com preço especial. Se você se interessou, clica no link aqui de baixo e descobre como é que você vai para o grupo para você conseguir o primeiro preço, que é aquele preço de abertura que você sabe que a gente não vai fazer de novo, tá? Abraços,
bons investimentos. Espero que vocês gostem dessa novidade, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e espero que vocês não tenham ficado desapontados com o fato de não ter sido sobre a reforma tributária. Eu costumo dizer que é importante a gente fugir dos ruídos e nesse momento a reforma tributária ainda é um ruído porque não foi definida a alíquota, tá bom? Então, enfim, vamos terminar como a gente termina sempre. Construir leva tempo. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau, pessoal.